Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para mais uma meditação no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, aonde nós vamos falar a respeito da abertura do primeiro selo. Então, eu gostaria que você acompanhasse aí no versículo de número 1, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitos acreditam que este cavaleiro montado no cavalo branco representa o Senhor Jesus. Mas nós acreditamos que esse cavaleiro que está montado no cavalo branco representa o anticristo. Porque analisando o texto, quem abre o livro e desata o selo é o Cordeiro de Deus, o único que foi digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Jesus, ele aparece abrindo o livro e desatando os 7 selos. Você precisa entender isso, que dentro da Bíblia Sagrada existem 4 épocas diferentes. Existe a época da sem lei, existe a época da lei, existe a época da dispensação da graça e existe a época do juízo de Deus. Então você vê que quando os selos eles são abertos, é para quê? Para que começa a época do juízo. Tanto para a justificação dos salvos, quanto da condenação dos perdidos. Então, os 7 selos, eles precisam serem abertos para que o juízo de Deus seja executado. O único que tem autoridade, pessoal, que recebeu do próprio Deus para julgar é o Senhor Jesus. Você vê que lá no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo de número 22, está escrito assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Senhor Jesus, ele recebeu essa autoridade, esse poder, aonde ele vai julgar. Por isso que eu acredito que o Cordeiro, que é Jesus, abre o livro, desata aqui o primeiro selo. Você nota aqui o cavalo branco saindo, aonde tem ali um cavaleiro com um arco na mão. Por isso que eu acredito que esse cavaleiro que vai vir montado num cavalo branco com arco é o anticristo. Por qual razão? Primeiro, esse cavaleiro que vem montado num cavalo branco, ele vai vir trazendo uma falsa paz. Por isso que ele veio montado num cavalo branco. Vai vir trazendo uma falsa paz,
aonde o anticristo vai conseguir ludibriar, enganar muitas pessoas. Você vê que só o fato do cavaleiro estar montado num cavalo branco, muitas pessoas acreditam que é Jesus. Mas Jesus é aquele que abre o livro e desata os selos. E revela para João o cavaleiro montado no cavalo branco, trazendo um arco. Mas você nota que esse cavaleiro tem o arco, mas ele não carrega flechas, porque ele não vai vir para trazer guerras, não. Ele vai vir para trazer uma falsa paz. Nós temos aqui no nosso país o presidente. Lá nos Estados Unidos é outro presidente. Na Coreia do Norte é outro presidente. O anticristo vai ser um tipo de pessoa que vai ser o presidente do mundo, aonde ele vai conseguir unir todas as religiões, todos os povos, todas as pessoas. Isso é uma falsa paz que ele vai estar trazendo. E você pode notar, pessoal, que a palavra de Deus, ela nos traz revelações extraordinárias que o mundo não conhece. O mundo não conhece. E quando o mundo ouve a pregação do evangelho e eles não recebem esta palavra, e eles não obedecem esta palavra, eles estão cavando a própria cova para eles serem sepultados ali. Você nota que o mundo está desapercebido. Existem igrejas por aí que não se fala sobre o livro do Apocalipse. Eu já atendi pessoas aqui na nossa igreja que vieram de outros ministérios, aonde a pessoa ficou ali durante anos, 3, 4 anos, aonde esse livro aqui, chamado Apocalipse, que tem um significado de revelação, não foi aberto nenhuma vez sequer para ser pregado sobre ele. Porque no Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, você vai ver ali, falando a respeito das igrejas. Do capítulo 4 ao 5, você vê o apóstolo João levado diante do trono. E aqui no capítulo de número 6, começa a época do juízo, aonde os salvos vão ser justificados e os perdidos vão ser condenados. Esse cavaleiro montado no cavalo branco é o anticristo. Vai trazer uma falsa paz. Vai conseguir ludibriar o mundo. Você vê que não é o mesmo cavaleiro que mostra lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo de número 19. Ali sim é o Senhor Jesus, que vem montado num cavalo branco. Olha a diferença do texto, que diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Olha só, o único que é digno de ser chamado de fiel e verdadeiro é o Senhor Jesus, que fala: e julga e peleja com justiça. Quem foi que recebeu autoridade para julgar
aonde está escrito lá em João, no Evangelho de João capítulo 5. Foi o Senhor Jesus. Ele se recebeu essa autoridade para julgar do próprio Deus. Ele é verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Dá as características, pessoal, do próprio Senhor Jesus. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é o Verbo? O próprio Senhor Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é o próprio Deus. E seguiam-no o exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui sim é o Senhor Jesus vindo para julgar todos os povos. Essa coroa aqui que o cavaleiro recebe no versículo de número 2, essa coroa aqui é só para enganar as pessoas. Porque muitas pessoas vão fazer do anticristo o Deus deles. Muitas pessoas vão se prostrar para o anticristo, vão adorar o anticristo, vão ver o anticristo como o salvador da pátria. Poxa vida, na cabeça de muitos, eles vão falar o seguinte: olha, está aqui o homem que trouxe a solução para o planeta. Está aqui o homem que trouxe a solução para o mundo. Está aqui o homem que conseguiu trazer a paz, que conseguiu resolver o problema. Muitos vão fazer do anticristo o próprio Deus. E você vê que ele carrega um arco, mas não carrega flechas. Porque ele vai vir trazendo uma falsa paz. Ele não vai vir para guerrear. E não é porque o texto fala que ele saiu vitorioso e para vencer, que ele venceu. Porque ele começa vencendo por um determinado tempo. Mas o final do anticristo vai ser lago de fogo, enxofre, aonde há choro e ranger de dentes. É o que a palavra de Deus fala. Por isso que nós precisamos estar atento àquilo que a palavra de Deus mostra. Nós precisamos estudar esse livro sagrado com muita atenção. Então hoje aqui nós estamos falando a respeito do primeiro selo que será aberto, que é o anticristo, trazendo uma falsa paz, ludibriando as nações por um determinado tempo, trazendo uma falsa paz. Esse cavalo branco é só para enganar as pessoas. Pessoa, quando ouve falar do branco, fala o quê? De paz. O anticristo, ele não pode vir montado, ele não pode se revelar logo de cara que é um anticristo. Não. Senão ele vai espantar as pessoas. E logo ele vai ser identificado como anticristo. Muitos judeus estão esperando o Messias. Esse Messias que os judeus ortodoxos estão esperando é o anticristo. Ele vai ser adorado, ele vai ser reverenciado. A palavra de Deus está se cumprindo. E um dos sinais que identifica a volta do Senhor Jesus
é a construção do terceiro templo que vai ser construído lá em Jerusalém. E se você não sabe, a maquete do terceiro templo já está montada. E vai ser de lá desse templo aonde o anticristo vai ser adorado. A prática de sacrifício vai voltar. Vão se apresentar ali animais, cordeiros, bichos, vão ser mortos ali e oferecido. A prática vai voltar, prática religiosa de se matar animais para ter o perdão. Só que vai chegar um dado momento que o anticristo vai falar assim: chega de sacrifício. Vamos parar com esse tipo de sacrifício. E vai ser exatamente nessa época, nesse tempo, que os judeus vão notar que de fato eles foram enganados. A igreja não vai estar mais aqui na terra. Na abertura do primeiro selo, a igreja já vai ter sido arrebatada. Aí, esses que fizeram do anticristo o próprio Deus vão cair em um grande desespero. Eles vão notar que foram enganados. A igreja não vai estar mais aqui. A igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Mas aqueles que não quiseram se entregar de fato e de verdade, eles vão ver o que é sofrimento. O Espírito Santo não vai estar aqui mais na terra. Para a pessoa alcançar a salvação, só vai ter um jeito: pagando com a própria vida. Hoje você tem a oportunidade de se entregar para Jesus. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Hoje você pode dobrar o seu joelho, pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados e passar a viver em novidade de vida. Porque Ele está aqui para te perdoar, para te salvar, para te purificar. Só depende de você. O problema é que muitas pessoas, elas estão se afogando e só tem um único barco para elas serem salvas e elas estão rejeitando. Esse barco é o Senhor Jesus. É que nem um grande sábio, ele estava falando: hoje, o que o mundo oferece? O mundo oferece aquilo que é passageiro. O mundo oferece aquilo que é momentâneo. O grande sábio disse que levou um jovem diante do mar. Eles entraram dentro do barco e foram para o meio daquele mar e eles ficaram lá. Aí o jovem que estava diante desse grande sábio estava aprendendo coisas extraordinárias. E o sábio falou assim para esse jovem: pega um pouco desta água, deste mar, em suas mãos. E ele pega aquele pouco de água. O jovem olha para aquele pouco de água em suas mãos. O sábio fala assim: olha, esse pouco de água é aquilo que o mundo oferece, que são coisas rasas e passageiras. Tá vendo toda essa água aqui, ó, que está em nossa volta? Isso daqui representa aquilo que Deus tem para nos oferecer. O sábio perguntou para o jovem: você consegue notar o limite desse mar? O jovem respondeu: não. Assim são as coisas, ó jovem, que Deus tem para nos oferecer. O que Deus tem para nos oferecer é eterno. O que o mundo tem para te oferecer é passageiro. O sábio falou assim:
Esse pouco de água é aquilo que o mundo oferece. Faça uma comparação, jovem, com aquilo que Deus tem para te oferecer. O sábio disse: o que Deus tem para te oferecer é muito maior, melhor do que aquilo que o mundo oferece. Fique com aquilo que Deus tem para te oferecer. Olha só o tamanho da grandeza do nosso Deus. Será que vale a pena você perder a sua salvação por um prazer momentâneo, por um dinheiro fácil? Por causa da prática do pecado? Claro que não. Mais cedo ou mais tarde a igreja vai ser arrebatada. E se você não subir na primeira, dificilmente você vai conseguir subir na segunda. Então se converta hoje, entrega a sua vida para Jesus hoje. Não brinca com o pecado. Não troque sua salvação por nada. O anticristo vai vir trazendo uma falsa paz. É perigoso você ser enganado. É perigoso você ficar aí. A Bíblia fala que aqueles que não vão conseguir alcançar a salvação, os perdidos, eles vão ser condenados. E o final vai ser o mesmo do anticristo, lago de fogo, enxofre, aonde há choro e ranger de dentes, morte eterna. Hoje você tem a oportunidade de alcançar a salvação eterna. A pergunta é essa: você vai aproveitar? Pense nisso, tá certo? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.